Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Opinião, aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre a Secretaria de Saúde de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está a Secretária Municipal de Saúde, Ângela Pompeu. Secretária, obrigado pela sua presença. Eu agradeço mais uma vez estar aqui para falar um pouco da minha secretaria, né? E que é, para o nosso município, muito importante. Novamente agradeço a sua presença. Eu que agradeço. E agradeço você que está em casa nos acompanhando. Fique conosco. É importante sabermos como andam as coisas num dos setores mais importantes e talvez vitais da nossa cidade. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. E procureimóvel.com.br. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje é a Secretaria de Saúde de Ponta Grossa. Comigo no estúdio, a Secretária Municipal de Saúde, Ângela Pompeu. Secretária, eu já fiz um programa como esse algum tempo atrás, falando da Prefeitura como um todo e de algumas outras secretarias. Recentemente, conversei com o secretário Márcio Ferreira, falando da Secretaria de Serviços Públicos, que foi criada recentemente, desmembrando a Secretaria de Obras em duas frentes isoladas. Uma foi absorvida pela Secretaria de Planejamento, outra foi, como eu posso dizer, destinada então aos trabalhos que o senhor Márcio Ferreira vem executando, diga-se de passagem, de maneira muito intensa. Sim. Em toda a cidade. Mas a sua pasta é uma daquelas que ninguém quer, né? Porque é muita dor de cabeça ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, é uma das pastas que causa a maior inveja em termos de reconhecimento do trabalho, porque quando o trabalho é bem executado, todos querem as palmas. E o seu trabalho ele é vital dentro da estrutura da nossa sociedade, como coordenadora, como gestora da saúde pública num município tão pobre, tão carente quanto o nosso. Então, antes de mais nada, parabéns pelo esforço e pela coragem de assumir a tarefa. E, em segundo lugar, eu gostaria que a senhora começasse nos falando de números. Quantos funcionários tem a Secretaria de Saúde? Quantas são as unidades básicas que nós temos? Hoje, no nosso município, nós temos 2.300 funcionários. Eu estou arredondando, porque é 2.290 e poucos, tá? Mas ainda falta servidores, mas nós temos esse quantitativo. São 80 equipes de saúde, 62 unidades, aqui eu estou incluindo os territórios, né, rurais. Temos 2 hospitais municipais, temos também um laboratório dentro do hospital municipal, temos um laboratório para todo o município, né, um setor de imagem que atende o hospital e também o município. Somos filiados a um consórcio de saúde, que é o SimSaúde, né? E temos agora, mês passado na Câmara, o nosso projeto, que nós vamos também nos consorciar ao Paraná Medicamentos, que para nós vai ser muito importante, vai nos dar segurança na compra, e não só segurança, porque você acaba tendo um ritmo de compra no bloco, né? Porque hoje o Estado do Paraná, com esse consórcio, são 399 municípios, se eu não me engano, né, só 2 não faz parte. Ponta Grossa agora se aderiu com medicamentos básicos, e já temos novidades na última CIB que eu participei, que outros medicamentos estarão fazendo, não só medicamento especializado, não só da atenção básica, como também insumos. E a parte de insumos é bacana. Você vai fazer uma compra grande, quer dizer que já tem valores melhores, né? Então, também muito bom para nós. Nós temos 2 hospitais. E, em entrevista à TV Educativa no ano passado,
a senhora me disse o quão complicado é gerir um hospital cuja responsabilidade, de fato, ou melhor dizendo, de direito, deveria ser de fato, é do governo do Estado. Sim. E o município assumiu essa tarefa e, como polo regional, não pode deixar de atender outras cidades. É impossível. Sim. As pessoas batem a porta e, infelizmente, muitos municípios da região têm como programa de saúde uma ambulância. Ou seja, eles pegam os seus pacientes, em vez de fornecer o tratamento que merece todo mundo em sua cidade de origem, trazem para Ponta Grossa, então, inchando os serviços que nós temos aqui. E por isso o desafio constante de todos os polos regionais do Brasil, não é só Ponta Grossa que passa por isso. Mas em relação aos hospitais, eu gostaria que a senhora dissesse para o público de casa, de maneira, como eu posso dizer, não exata, mas com números aproximados, qual é o orçamento da pasta por ano e quanto que se gasta com os hospitais por ano? Nosso, da Secretaria de Saúde, é em torno de 168 milhões. Né? Por ano? Anual. E os nossos 2 hospitais levam em torno de 50% a 60% desse orçamento. Né? Hoje, nós sentados, né, e analisando, a atenção primária, como ela praticamente é 100%, ela está abrangindo 100% do território de Ponta Grossa, isso nos trouxe qualidade, né, no atendimento, e o pré-hospitalar, ele ficou, como que eu digo para você, mais real. Né? Isso a tendência nossa, tanto no internamento, é diminuir, porque isso para nós significa que a atenção primária está fazendo o seu papel, que é fazer prevenção, promoção à saúde, e isso vai impactar para nós com menos internação, menos paciente na porta, e que chegando lá o paciente real. Mas mesmo assim, ainda é um alto custo manter um hospital municipal. Não é só Ponta Grossa, os prefeitos que possuem hospitais municipais sabem que é uma despesa que ela não tem limite, né? E às vezes não tem fronteira. Porque, quer queira, quer não, as cidades que não têm a estrutura de uma cidade maior, óbvio que vai se aportar, né, e trazer os pacientes para o polo maior. Mas o Estado a gente tem sentado e tentado criar essa rede para que ela seja eficiente, não só para os municípios, eu digo aqui hoje pela Terceira Regional de Saúde, para os municípios que compõem os 12 municípios, cada um dizer o que faz, o que tem condições de fazer, né, e criar micro-regiões para atender, digamos, Jaguaraíva tem condições de atender, Sengés e alguns outros municípios vizinhos, vai fazer, essa rede ela vai ser montada, né, com essa visão, para que venha para Ponta Grossa os municípios vizinhos, e desses outros 11 municípios, aquelas especialidades que não tem nas micro-regiões. Né? Isso está sendo desenhado, está para acontecer. O SAMU provavelmente vai ser regionalizado. Já tivemos 2 reuniões para que isso seja estabelecido, como que vai acontecer, se vai ter um novo consórcio. E que facilita, porque hoje, quando você pensa na rede, você tem que desenhar como que você vai triar esse paciente, como que ele vai ser encaminhado para essas portas. Né? Então, isso está sendo bem estudado e vamos ter algumas reuniões até isso definir. A única definição que foi bem clara na última reunião que estivemos na terça-feira, quarta-feira agora que passou, que os prefeitos querem. Eles querem aderir ao SAMU regional. E isso era o que a gente precisava. Será a 21ª, a quarta, a terceira, a quarta e a 21ª regional. São 28 municípios que vai compor esse novo consórcio. Para o SAMU regional. Isso, o que também é o que vai triar essas portas de entrada, né? Que vai
quer queira, quer não, ela vai facilitar esse fluxo de paciente. E quem sabe a gente até diminuir esses valores, que quer queira, quer não, impacta em Ponta Grossa. E não só para os hospitais municipais. A gente tem que observar que os hospitais também que faz alta complexidade, esse paciente ele chega, porque quando eles têm contratualização com o Estado, e ele atende o paciente, mas ele tem um limite de atendimento. Mas limite de atendimento ele é fácil no papel, Ney. O paciente chega. Os hospitais, às vezes, acabam atendendo muito mais do que o limite que lhe é dado, né? Então, eu acho que quando você estabelecer essa rede e ela estiver bem formatada, eu entendo que esse a mais que todo mundo acaba fazendo por não ter uma rede definida, vai ficar bem mais, digamos, bem dividido, né? Dará a César o que é de César. No caso do SAMU regional, também as despesas podem ser compartilhadas daí na criação desse consórcio. Sim, ele também vai fazer parte da rede. Uhum. Eu lembro que foram feitos investimentos recentes no SAMU em frota e tecnologia de atendimento ao público, correto? Isso. Então, isso também, obviamente, facilita a vida da Secretaria na hora de fazer a triagem e o atendimento inicial aos pacientes. Sim, o Estado também vai investir um pouco mais, porque ele vai dar uma estrutura para uma central de regulação, né? Ele vai fazer alguns investimentos para ter unidades básicas, 18 ambulâncias em territórios vizinhos, né? Para distribuir bem esse serviço. Mas isso ainda está até sendo estudado aonde será essas unidades básicas, onde ficarão as unidades avançadas, tudo isso está sendo visto para depois a gente até passar para a sociedade conhecer e chamar os hospitais também para conhecer essa nova rede, né? Secretária, nós falamos um pouco desse processo de encaminhamento de pacientes, de atendimento hospitalar, porque o atendimento hospitalar, como já dissemos, não é obrigação constitucional dos municípios. Só que não dá para deixar de atender. Então, temos 2 hospitais, os 2 hospitais eles funcionam, mas, obviamente, o custo financeiro disso é muito grande. Hoje, eu acho que a pasta que mais recebe recursos em Ponta Grossa é a pasta de saúde. Se eu não me engano, 30% do orçamento do município vai para a pasta de saúde, sendo que o constitucional obrigatório era 15%, né? 15%. O ano passado foi fechado em 26%, quase 27%. E esse ano, né, como está no primeiro quadrimestre, lógico que o valor deve estar alto, em torno de quase 30%. Mas ao longo do ano, a tendência é que ele mantenha nos 26%, e nós estamos agora, enquanto secretaria, sentando e tentando enxugar um pouco, né? Fazer a mesma coisa com menos recurso para ir desonerando o município desse valor. Por determinação do prefeito, a gente está fazendo alguns estudos, né? O que a nossa secretaria poderia ou tornar uma autarquia ou ser atenção plena, já está sendo avaliado em que ponto que isso vai ser bom para o município, para a secretaria, né? Mas a gente vê como positivo essas atitudes, elas serão muito boas. Bom, então existe uma possibilidade da secretaria se transformar numa autarquia, então muda como eu posso dizer, o relacionamento jurídico com os demais órgãos da União, e também a gestão, que hoje é intermediária, se eu não me engano, passaria a ser de saúde plena. Existe essa possibilidade? Existe. Gestão plena, melhor dizendo, da saúde. Gestão plena. Uhum. É que hoje, quando você fala na plena, todos os serviços seriam do município, né? Ele seria o gerenciador de todo esse dinheiro federal e estadual, todos os incentivos e projetos que tenha nesses 2 níveis, ele que passaria a gerir. Isso está sendo muito bem estudado até para saber o quanto que teria esse caixa
e o que ele desembolsaria para dentro desse caixa, né? Para ver como que se a gente ia conseguir fazer uma rede eficiente. Tem alguns municípios que a gente tem visitado, a gente tem opiniões positivas e negativas. E a gente sobre a gestão plena. Isso. Então, a gente está analisando e vendo, porque cada local, cada região, ela tem uma facilidade ou certas dificuldades. A gente está tentando adequar em relação à nossa região. Nossa região ela é bem atípica, ela tem alguns fatores que a diferencia das demais que a gente está visitando. Mas eu acho que o estudo é válido, né? Se você pensar que hoje o que o país vem acontecendo a nível nacional, da dificuldade financeira do país, e que, na realidade, isso acaba em cascata, fazendo saia justa nos municípios, nós temos que pensar, assim, com responsabilidade, porque as ações em saúde, eu sempre digo, elas são infinitas, e esse dinheiro sempre finito. E você já deve ter visto em mídias anteriores que houve, inclusive, cortes, né, no orçamento da saúde, educação, e pensando, e mesmo com esses cortes, eu não mudei nada do que a gente fazia. Então, quer dizer, limitou um dinheiro que já era escasso e as ações continuam as mesmas. Então, mesmo dentro disso, é que a gente tem que analisar com responsabilidade como que vai gerir, qual o caminho trilhar, sem parar, né? Porque a saúde não para a gente planejar um futuro diferente. Né? Os nossos planejamentos, eles acontecem com a carruagem andando mesmo. Esse, aliás, é um grande desafio. Né? Trocar a roda com o veículo andando é sempre difícil e é assim que se faz na área de saúde normalmente, por uma necessidade de atendimento ao público, que é sempre emergente, que é sempre constante. Secretária, eu gostaria aqui de passar por alguns programas que vocês têm, porque para que esse número, esse valor investido em atendimento hospitalar seja reduzido, a senhora mesma já disse alguns minutos atrás que é preciso se dar mais atenção à atenção básica, né? Ou seja, que a atenção básica receba a sua devida prioridade, aquilo assim como preconiza a Constituição, para que as pessoas tenham uma vida mais saudável e dentro dessa rotina mais saudável, então, não necessitem ir para o hospital cedo demais. Quando eu falo cedo demais, é na casa dos 30, dos 40 anos, não que depois se torne propício ir para o hospital. Todo mundo, uma hora na vida, vai passar pelo hospital. Mas é óbvio que se isso puder ser evitado com atividades saudáveis, isso é interessante. Natural, a partir dos 40, né? É o que eu descobri isso. Eu descobri isso. Né? É a partir dos 40 que as coisas começam a ser difícil para a gente. Mas eu concordo, a tua fala vem a calhar. A gente precisa da adesão da população, né, às unidades de saúde, porque eu tenho um time lá com em torno de 1.000 pessoas, equipes extremamente competentes, excelentes enfermeiras, médicos. Então, eu entendo que a população aderindo a esses programas, ela só vai se beneficiar. A estrutura que nós temos em Ponta Grossa, Ney, não temos na região. Não é fácil você encontrar em qualquer lugar uma estrutura que nós temos. Nós temos vários equipamentos de saúde à disposição da população. Um CAPS muito estruturado. Hoje, para finalizar a estruturação dos nossos CAPS, da saúde mental do município, é ter um 24 horas. E ele está está caminhando para acontecer. Teve um impasse administrativo que, infelizmente, nos processos licitatórios, isso é a coisa mais natural de acontecer, né? Mas aconteceu, parou esse projeto e ele está sendo reiniciado. Então, é importante, hoje, a saúde mental ela está trabalhando mais integrada com as ações da atenção primária para facilitar, inclusive, a identificação desse paciente na nossa rede, para facilitar mesmo, porque hoje a lógica da saúde mental é não ter hospitalização, né? Mas não tem como você evitar.
porque ao longo desses anos, de tudo que aconteceu em saúde mental, você fecha um hospital, o paciente continua. Que foi isso que aconteceu quando mudou a lógica da saúde mental a nível nacional. Não vamos ter mais hospitais, vamos integrar esse paciente junto à família e cuidar dele na rede como integrar ele, né, na sociedade. E com isso, alguns pacientes, hoje a gente obrigatoriamente trabalha com eles em casas de apoio, em função de que não tem família, né? Eles ficam abrigados porque não tem família, não tem mais, o familiar já se foi, fechou o seu hospital. Hoje no município, se eu não me engano, são 24 pacientes que sobrou daquela época dos hospitais que foram fechados. E o município tem trabalhado com várias ações, no CAPS infantil, no CAPS álcool e droga. Isso, quer queira, quer não, eles eram trabalhados isolados, agora dentro da atenção primária, esse matriciamento das equipes junto com a saúde mental vai trazer grandes avanços para os nossos pacientes. Isso também é importante. Uhum. Eu gostaria aqui, a senhora falou dos CAPs de saúde mental, temos quantos na cidade? Hoje nós temos um infantil, um adulto e um álcool e droga. Uhum. E vamos ter o 24 horas. Perfeito. Que hoje você sabe que o pronto-socorro vem absorvendo o paciente em surto, né? O 24 horas ele é bom porque ele vai estabilizar esse paciente até o período para ele ser internado, né? Às vezes, num surto, você consegue equilibrar o paciente e trazer ele de volta para a rede. E às vezes não, ele passa por um processo de internação. Isso eu acho que está bacana, o desenho está vindo a calhar. E a UPA do Santa Paula, que faz parte dessa estrutura? A Faz UPA parte é quase um mini hospital, né? A UPA faz parte da rede, o pai também, que tem na UPA e no Hospital da Criança também. Uhum. São vários equipamentos. Ponta Grossa, se você pensar em termos de PA, ela tem grande oferta para a nossa população. Os nossos pacientes aqui, eles têm onde se socorrer, né? Tem a UPA 24 horas, o PA Central 24 horas, o próprio Amadeu, né, o Hospital Amadeu Pup também 24 horas, o Hospital da Criança 24 horas, o pai dentro do Hospital da Criança, que é o PA 24 horas. Então, a população ela tem onde se socorrer, né, se precisar de um atendimento de emergência. Sem contar durante a semana, todas as nossas unidades elas têm treinamentos, né, para fazer atendimento de emergência. Aquele que extrapola o atendimento na atenção primária, ela faz uma ligação para o SAMU e ele tria para o hospital adequado. Que pode acontecer de um paciente grave, né, chegar na atenção primária e eles conseguem, através da rede, colocar ele no local certo. Uhum. O atendimento na UPA tem sido intenso, não? Sempre. Lógico que tem período sazonal, né? Esse que a gente está entrando, ele vai ser um pouco mais elevado, mas a UPA tem tido, nesse período normal dela, em torno de 250 a 300 atendimentos diários, e isso já incluindo o pai. E agora, nesse período que começa o inverno, a tendência dele é aumentar a 400, né, pessoas, e durante dezembro até março, que é período de férias, a tendência é chegar até 600 pacientes, igual a gente tem um histórico desde que ela foi inaugurada. Secretária, o número de atendimentos, por falar nisso, é por alto também. Quantas pessoas foram atendidas, ou quantos atendimentos foram feitos, melhor dizendo,
nesses primeiros 4 meses de governo? Em torno de uns 100 mil, né? 100 mil atendimentos. Então, realmente, o trabalho é intenso todos os dias em todas essas unidades. Sim, Aqui somando tudo, né? Unidades de saúde, hospitais, UPA. Laboratórios. Perfeito. É geral esse número. E não deixando, né, que nós temos o atendimento também das zoonoses, o próprio atendimento da vigilância, por mais que ele seja um setor burocrático e administrativo, ele é um atendimento de saúde, né? Diga-se de passagem, a vigilância sanitária faz um serviço fundamental. Sem a vigilância sanitária, nós teríamos problemas crônicos de saúde espalhados pela cidade. Verdade. A vigilância sanitária, ela está em todo lugar, né? Como se diz, ela está no ar que nós respiramos. E há necessidade que seja assim. Às vezes se torna até inconveniente, às vezes, a chegada dela, mas é necessário. No final, todo mundo agradece. Com certeza. Principalmente quando a gente fala de estabelecimentos como restaurantes, por exemplo, ou farmácias, enfim, hospitais. Nós precisamos pensar nisso. Uma coisa que me chamou a atenção, eu sei que a senhora deve ter esse dado, embora não seja responsabilidade sua, com os problemas que nós tivemos no hospital evangélico, as pacientes, as parturientes, elas foram encaminhadas para o Hospital Universitário dos Campos Gerais. Exato. E esse atendimento se encontra contento lá? A princípio, né, como todo serviço está sendo adequado, mas o que a gente vê e ouve de todas as nossas gestantes que são encaminhadas ao serviço é só satisfação, né, Ney? É um serviço que nasceu da noite para o dia, né, foi bem rápido, devido a uma situação pontual, mas, graças a Deus, o Hospital Regional absorveu com competência excelentes profissionais e tem dado conta do recado, né? A população fica feliz, as mães, e todo o serviço de saúde, eu digo assim, a gente está sempre zelando por ele, sempre. Né? O paciente ele sempre reclama, você tem que ouvir, prestar atenção que é aquela reclamação, procurar entender o que está acontecendo. Nossa secretaria tem buscado assim, porque reclamar por reclamar não adianta, porque os serviços nossos no município, eles são muito bons. E hoje da maternidade no Hospital Regional foi uma solução, tanto que os nossos dados, a maternidade, mortalidade materna e infantil, ela abaixou consideravelmente. Não chegou a um dígito ainda, mas eu entendo que está caminhando para que seja, né? E isso é importante. O setor de epidemiologia do município, ele é muito responsável com todos esses dados, eles acompanham, é visto junto com a unidade básica e até com os serviços, né? Porque queira, quer não, hoje, quando você fala de mortalidade materna no município, ele não impacta, não é só no serviço SUS. Ele é tendencioso também no serviço particular. Então, ele tem um viés, porque se ela, digamos, né, ou a criança ou a mãe morre num serviço particular, ele vai impactar nesse índice, porque o índice é do município, claro. Não é do SUS. Tá certo. Secretário, obrigado pela entrevista nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. E procureimóvel.com.br. Olá, estamos de volta com o programa Opinião, terceiro bloco. Estamos falando hoje sobre a Secretaria de Saúde de Ponta Grossa. Comigo no estúdio, a secretária municipal de saúde, Ângela Pompeu. Secretária, nós falamos mais sobre infraestrutura, atendimentos em macroáreas dentro do setor de saúde. E eu gostaria agora de falar de alguns programas que são desenvolvidos.
Por exemplo, estamos em maio, a vacinação contra o vírus influenza, ela se encontra de bom tamanho? A procura vem sendo razoável por parte do público-alvo? Nós estamos até com um nível nacional 27%, baixíssimo. Né? Ponta Grossa está em torno de 40% para a influenza, né? E as demais 48%. Não só Ponta Grossa, eu acho que o brasileiro ele tem mania de deixar sempre para a última hora, ou, né, você veja, vai entrar o inverno, essa vacina, há necessidade que se tome com 15 a 20 dias de antecedência para ela começar a fazer o efeito, né, porque ela não é remédio, ela é preventiva, então você tem que tomar antes. O inverno está chegando, as pessoas não está tendo uma procura significativa, continua as gestantes ainda sendo um dos grupos que menos procura. Eu não sei se por medo, o que a mãe, né, pensa, mas eu acho que valeria a pena ela repensar e procurar essa imunização, é importante para ela e para o bebê. E, inclusive, agora no sábado, nós teremos o dia D, que é importante a população saber procurar os nossos serviços para tomar a vacina. Né? Os professores, todos os grupos que tiver condições, e até aproveitar que a unidade vai estar aberta, regularizar a carteira, né? Se tiver condições de levar a criança e as carteirinhas, não esqueça a carteirinha lá, vai lá na unidade, é importante sim. Pois bem, até quando que vai o fornecimento gratuito de vacinas contra o vírus influenza e contra a gripe? Vai até dia 26 de maio, de junho. E 12 agora, sábado, o primeiro dia, né, da vacinação. 24 de maio, o segundo dia D. Então vai até dia 26. Até o final de maio vai, não é maio, não é junho, não, maio. Então a vacinação contra a influenza e a gripe vai até o fim de maio. Fim de maio, porque tem 2 dias D, 2 sábados. E a gente vai sentir agora nesse primeiro dia D como que vai se dar a população, como é que vai ser o nível o índice de procura. Aí a gente vai ter que reforçar outro tipo de estratégia. Nós temos metas a seguir. Nós temos que conseguir a meta. É importante, porque depois não adianta nem chorar, porque hoje o vírus não é H1N1 mais, ele já mudou, né? Já é outro vírus e mais forte, claro. E então, acho que aqueles que têm a recomendação para tomar a vacina, têm a responsabilidade com sua própria saúde, procura o equipamento de saúde, vá lá, tome a vacina, ela está disponível para você, que é a coisa mais difícil. Quantos que estão querendo tomar, né? E faz pedido para nós, e infelizmente nós não conseguimos. Né? Tem N justificativa, N tipos de ofício nos solicitando a vacina. E os grupos que ela vem para esses grupos, o pessoal tem baixa procura. É interessante mesmo. Mas isso é muito comum do brasileiro, como foi dito, né? Que bom que em Ponta Grossa a média é um pouco melhor do que a nacional. Do que a nacional, bem melhor. Bom, em relação a programas contra o tabagismo, quando a gente fala agora de inverno, a gente fala de doenças pulmonares. E o tabagismo ele já não é mais moda como foi antigamente. Nos Estados Unidos teve uma guerra nos tribunais, a indústria do tabaco tentou provar que o cigarro não causava câncer, é óbvio que perdeu a guerra, né, nos tribunais, teve que indenizar uma série de pacientes, isso à época em que aconteceu a guerra nos tribunais, contra a indústria do tabaco, mas é uma droga lícita, porque a nicotina causa dependência. Sim. Né? E os fumantes detestam quando eu falo dessa forma, mas é isso, é uma droga lícita. E assim como o álcool também é uma droga lícita. É um fato também, não adianta tapar o sol com a peneira. Mas no caso do tabagismo, ainda tem muita gente que fuma sem a menor preocupação
do que vai acontecer na sequência. Eu entendo assim, não é só você fumar, né, Ney? E o fumante passivo? Ou seja, o resto da família, né? E quer queira, quer não, eu acho assim, ó, até eu entendo que aquele que optou pelo vício, né, vamos dizer assim, e ele ainda respeita o lar, vai fumar lá fora, em algum outro lugar, aí ele está respeitando a família que não fez a mesma opção, né? Mas eu acho que ainda nós temos que ter responsabilidade e pensar que quando você faz essa opção, você arruma para você mesmo. Eu posso dizer isso tranquilamente, Ney. Eu era fumante, durante 4 anos eu fumava bastante. E um dia eu fiz a opção, isso é questão de opção. E tinha o programa na época, mas mesmo assim eu optei por minha vida. Porque eu estava na faculdade de Direito na época, e eu lembro que teve uma palestra no centro acadêmico, e um mastologista, não lembro, uma pessoa bem renomada na época, foi lá em Presidente, e ele levou imagens de um pulmão sadio e um pulmão de um fumante por tantos anos, não lembro exatamente os anos. Mas era inteiro preto e podre. Né? Então aquela imagem assim, impactou muito para mim, e aquilo foi foi assim, de uma certa forma o que me deu assim aquele estalo, e eu falei, eu não fumo mais. Né? Lógico que não fumo mais, você ao longo de uma semana para. A gente tem que ter determinação naquilo que vai fazer. Né? Mas para aqueles que não têm essa oportunidade, o município, através do NASF, hoje, que é uma equipe que tem realizado grandes projetos na nossa região, lançou o projeto, né, agora Respirar é Viver. E ele foi lançado em 3 unidades básicas, que é o programa do tabagismo. A gente espera que a população dessas 3 unidades, que é o Otoniel, o Zilda Arnes e o Toniel, o José Bueno. Tá? Então, são 3 unidades que está capacitada para recepcionar esses 4 encontros. No segundo encontro em diante é que inicia a medicação, até para você ter a oportunidade de fazer um trabalho com esse grupo, para ele fazer essa adesão, né? Porque não é simplesmente chegar aqui, vou te colocar um remédio, você vai parar de fumar. Existe todo um trabalho com a equipe profissional junto, porque não é fácil, é um vício, é aquilo que você falou. Sim, sim. Então, é importante. Já era esperado por muitas vezes. Eu lembro em 2013, em 2014, quando eu entrei na secretaria, eu era sempre abordada pelas pessoas, né? Porque a universidade, a UEPG também desenvolvia um programa de tabagismo, mas era limitado o número de pessoas. E eles queriam ansiosamente que nós, enquanto município, unidades básicas, tivesse esse serviço. Então, iniciou agora em 3 equipes, mas a tendência é ir para as 80 equipes, padronizar esse atendimento e fazer mais um grupo, que para nós é importante. Não só para o paciente, né, mas para todo um grupo, porque quando você tem um paciente, não esqueça do paciente passivo. E ele é o que não se cuida, porque ele não põe o cigarro na boca, ele nem vê que ele tá sendo prejudicado, né, com o fumante dentro de casa. É porque a fumaça é tóxica, né? As pessoas não param para pensar nisso. Os fumantes, aliás, nem sabem em muitos casos que a fumaça é tóxica. Tanto que eu acho assim, a família que vê que tem um fumante que quer mudar, né, começar a respirar vida, que vá à unidade de saúde, estimule ele aí, acompanhe inclusive ele nesses grupos, que às vezes o parceiro, né, ou a mãe, ou o namorado, enfim, alguém que vá junto, estimula a pessoa a dar continuidade ao projeto, né, porque não é fácil sair do vício do cigarro.
São 4 encontros? São 4 encontros, né? Mas no segundo encontro, após o segundo encontro, já inicia a medicação, que é o que ele vai sentir já o desapego, né? Em relação ao vício da nicotina. Ao tabaco. Uhum. Algumas pessoas, eu acho muito engraçado isso, eu conheço algumas pessoas que fumam cachimbo. Não, mas eu não sou viciado em cigarro, eu só fumo cachimbo, é tabaco, né? Então vale para qualquer tipo de uso do tabaco, né? Secretária, a gente falou aqui da campanha sobre o tabagismo. No bloco anterior a senhora mencionou o programa Saúde da Família, falou das equipes. Eu gostaria que a senhora repetisse, porque esse é um número importante, né? Quantas equipes de saúde da família nós temos hoje e isso abrange quanto % da população? Qual é o percentual? Hoje nós temos 80 equipes, está indo praticamente 85% a 90% de abrangência. Mas como o Ponta Grossa tem expandido bastante, é verdade, né? Hoje já, como se diz, tanto que você tem que planejar o bairro pensando nos equipamentos que farão parte, ou do entorno, né? Que às vezes não necessariamente naquele bairro, mas no entorno dele para absorver. Tanto que existe hoje dentro da prefeitura essa consciência, né, de que as secretarias normalmente se conversam até para garantir ao cidadão que vai habitar aquele novo núcleo, né, os serviços e equipamentos que venha a dar a estabilidade àquela comunidade, né? Que é o que precisa, que é saúde, é educação, o CRAS, o CREAS, tem que estar todo mundo junto, porque a saúde não faz nada sozinha. E até, vamos colocar bem claro, eu tenho bem claro para mim que tudo inicia na educação, né? O paciente nosso, ele tendo uma boa educação, ele, na realidade, conosco vai ser tranquilo. Sim. Porque ele não vai vir doente procurar uma unidade básica. Ele vai vir sadio também, fazer prevenção, que é o que nós precisamos, o paciente sadio também, prevenindo, procurando se conhecer, para fazer, para que oportunize as equipes a trabalhar, né? Porque, no fundo, é isso que as agentes comunitárias de saúde, eu considero verdadeiras guerreiras. Respeito muito os médicos e as enfermeiras, que não me interpretem mal, por favor. Claro. Porque a equipe Saúde da Família é composta por uma gama variada de profissionais, mas eu respeito muito os agentes, as agentes de saúde, não sei se tem homens também executando esse trabalho. Então, eu respeito muito todos, porque é um trabalho de formiguinha e também de convencimento, onde você vai visitando, vai mostrando novas metodologias, novos mecanismos, novos hábitos. Fazer alguém adquirir um novo hábito ou perder um hábito ruim, como o de fumar, por exemplo, que nós mencionamos anteriormente, é muito difícil. Nós temos grandes exemplos das nossas equipes, né? Hoje pela manhã eu tive com a equipe do José Bueno, muito bacana, fizeram um café colonial para as mães, né, do grupo de caminhada. Foi muito bom. Assim, estava todo mundo lá participando, houve uma música, as ACS fizeram uma apresentação para as mães. Aí eu aproveitei, tirei minha manhã hoje para participar junto com as meninas lá, com a enfermeira Paula, mas muito bacana. De lá nós fomos num asilo, também para cantar para as mãezinhas, né? Eu falei assim, muito bom. Eu falo assim, o trabalho que elas têm e o carinho que têm, quando você chega assim e vê a população dentro da unidade, você sabe que houve vínculo ali. Inclusive tem um grupo de jovens, vão fazer um trabalho agora dia 24, se eu não me engano, mas muito bacana também, porque, veja, o jovem fazer parte de um grupo, numa unidade, não é fácil, né? Tem também a equipe lá do Guaragi, da Luísa Góes, ela faz um trabalho muito bacana, junto com todas as ACS e as técnicas dela lá, que todo o trabalho que tem, dia Outubro Rosa, ou Novembro Azul, tudo, você chega no Guaragi, está lotado.
O doutor nosso lá, ele é muito participativo, ele faz com que a comunidade entre, que você veja, numa área rural, né? E o pessoal chega mesmo e quer saber, e pergunta, participa. Tem grupo de jovens no Guaragi que participa também da unidade. Então, isso para nós traz satisfação. Quando as meninas, às vezes, publicam o material delas no Face, a gente vê que há um empenho das nossas enfermeiras, das ACS, na montagem desses grupos. Isso é o que nos dá essa tranquilidade de saber que nós temos equipes com muita competência, trabalhando com qualidade para a nossa população. Então, por isso eu peço, né, sempre falo, vá até a nossa unidade de saúde, mesmo que você tenha um plano, vá somar com as enfermeiras. Porque às vezes você tem um plano de saúde, mas você é uma pessoa sadia, que pode estar ali ajudando ela a desenvolver uma proposta num grupo, porque não é só a equipe que trabalha, há uma interatividade da população com os grupos, né? Secretária, que outros projetos a senhora gostaria de destacar nesse fim do terceiro bloco do programa, que são desenvolvidos pela Secretaria de Saúde? Olha, agora nós vamos fazer o Saúde na Escola, que para nós esse projeto, ele está nascendo agora, está renascendo. Foi republicado a portaria no governo federal, dando outras possibilidades, e a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e demais secretarias vão estar trabalhando muito juntas para divulgar. Hoje não tem como nós falar de um outro projeto que não esse. Esse vai ser grande com volume de outras secretarias que não participavam. Que até então, Saúde na Escola estava vinculado só à educação. Mas não só a educação. Tem outras secretarias agora que vão fazer parte e que vai fazer esse projeto ser gigante. Secretária, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o quarto e último bloco. O tema de hoje, Secretaria de Saúde de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está a secretária municipal de saúde, Ângela Pompeu. Secretária, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu gostaria de saber, nas suas considerações finais, o que a senhora gostaria de dizer à população de Ponta Grossa, como que a população pode participar das atividades da saúde em nosso dia a dia? Bom, primeiramente, eu acho que vá à unidade. Esse é o melhor caminho. Inicia na unidade, não vá só doente, vá você, enquanto sadio, participe, faça um check-up, faça um planejamento. Ontem eu estava conversando com a nossa enfermeira, temos planejamento para quem quer ser futura mamãe. Isso é importante, você planejar ter um bebê. E dentro desse planejamento, você também saber se o seu corpo, mãe, está em condição de ser, né? Porque se você tiver uma doença pré-existente, ela é descoberta, não terá nenhuma surpresa, né? É tão bom a gente pensar na paternidade tranquila. Então, nós, enquanto unidade de saúde, temos isso para nossas mulheres, né? Então, isso é importante e eu acho que também temos que colocar mais forte, e digo, as nossas unidades, com todos os grupos que nós temos, de obesidade, caminhada, o diabético, o hipertenso, todos os nossos grupos estão ali para a nossa comunidade. É importante você fazer parte deles, estar cuidando de você, dedicar esse momento de carinho para você. Eu sei que existem vários intempéries, porque a saúde eu posso fazer bem o ano inteiro. Talvez uma falha da minha equipe vá enterrá-la, mas não enterre não. Valorize esse profissional. Ele não erra, Ney, ele não erra. Ele pode até errar, mas tentando acertar. Eu sempre falo assim, o meu profissional está ali trabalhando para fazer bem para a comunidade. Então, não abra mão de estar lá, visitar a unidade. Às vezes não é só doença. Ajude.
E eu falo, a comunidade faz a unidade ser melhor. Hoje eu vi essa amostra lá no José Bueno. A comunidade estava lá com a minha equipe. Aquilo me encheu de felicidade. Saber que a população está dentro do instrumento de saúde, não só porque está doente. Vai lá também para fazer uma confraternização de um grupo ou outro, festejar com a minha equipe. Isso é muito importante. Secretária, novamente, muito obrigado pela sua participação no programa Opinião de hoje. E é óbvio que nós não vamos conseguir abordar tudo que a Secretaria de Saúde de Ponta Grossa ou qualquer Secretaria de Saúde de uma cidade de médio porte faz num programa de 50 minutos. É impossível. Mas existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para manter contato, inclusive dando sugestões ou até mesmo fazendo observações em relação a falhas que obviamente não foram propositais, mas aconteceram. Qual é o número da ouvidoria, secretária? 0800-643-9595. Repetindo? 0800-643-9595. Daniela e sua equipe vai estar lá para ouvi-los. E pode ter certeza, essa ouvidoria responde. Ok, muito obrigado. E agradeço a você que estava em casa nos assistindo. Portanto, voltamos na semana que vem. E lembre-se, é sempre melhor você se cuidar. Você é insubstituível, não só para a sua família, mas para toda a sua comunidade. Um grande abraço.